Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira, articulista das revistas Reformador da FEB e da revista semanal O Consolador do Paraná, duas das maiores publicações espíritas do Brasil. Então, meus queridos irmãos, hoje nosso programa versará sobre carnaval. Nessa véspera de carnaval, antevéspera, né? E eu quero até informar vocês que, infelizmente, eu vou ter que me retirar do Recife, vou estar com minha família em outro ambiente, não vou ter condições de gravar. Tá? Já comuniquei ao Charles Kemp, o programa dele seria no sábado de carnaval, e a querida Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, o programa seria no domingo de carnaval. Eles entenderam e é até um tempo de descanso para todos, já, para a gente voltar fervendo com a corda toda logo após o entrudo da folia, né? Não vou para carnaval, né? Não comungo desses momentos, né? Vou para o repouso, para o descanso com minha família. Ok? Pessoal, então, hoje é o programa com o Marmo, amanhã tem um programa com o Luciano Clay, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, né? Programa, como sempre, muito interessante. E tem 8 programas aí, a cada sábado um programa diferente, a cada domingo um programa diferente, com os maiores divulgadores espíritas do país. Vejam aí a playlist, né? E fiquem à vontade. Ok? Pessoal, então vamos iniciar. Elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de, junto com o Leonardo Marmo, explorarmos algo sobre a vida, sobre a obra deste médium notável, o maior médium da história do Espiritismo, a saber, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem delongas, vou colocar aqui o querido Leonardo Marmo para conversar conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, eu e Leonardo Marmo, para mais um programaço, né? Programaço eu assino a Dredd, né? Que será um programaço que tem sido sempre assim com Leonardo Marmo, e na noite de hoje um tema palpitante, né? Carnaval na visão dos espíritos, carnaval na visão espírita. Meu querido Leonardo Marmo, boa noite, tudo bom, Marmo? Tudo bom, Bruno? Contente mais uma vez de estar com você e grato por essa oportunidade da gente estudar junto. Um tema interessante, um tema importante, porque ele desdobra em subtemas muito variados, muito interessantes também. Então, eu acho a proposta interessante e agradeço muito essa oportunidade, né? Esperamos que os amigos que nos honram com a sua atenção também gostem do material que a gente separou para o dia de hoje. Vamos lá. Ô, Marmo, quero te fazer uma pergunta, uma curiosidade, né? É verdade que você participa aí no carnaval em São João del Rei, da Malhação do Judas, já? O que é que você faz no carnaval, meu amigo Leonardo Marmo? O Carnaval em São João é um carnaval assim, meio tradicional, tem escolas, aquela coisa toda. O Carnaval tem uma certa tradição, né? Claro que perto das grandes capitais é sempre menos impactante, mas é uma cidade turística, é um Carnaval bastante decantado na região toda também, né? Às vezes é difícil, Bruno. Por exemplo, antigamente eu tinha acabado de chegar na cidade, em 2009, eu comecei a fazer palestra na cidade vizinha, e às vezes o pessoal me convidava para a semana anterior ao carnaval. Eu, na inocência, eu ia, aceitava. Mas por que sempre o pessoal me convidava? Porque os mais antigos já sabiam que era uma semana difícil, até para o trânsito.
A cidade, o centro da cidade todo interrompido. Várias vezes eu cheguei para fazer palestra em cima do laço, no horário, e eu não costumo fazer isso, mas é porque eu cheguei, eu calculei o tempo da viagem, tive que contornar, travou, estava congestionado, tinha ensaio de bloco e escola de samba. Então, agora eu já evito. Algumas cidades que tem o carnaval mais pujante, eu já evito marcar, se eu posso escolher a data, na semana na semana do carnaval, e principalmente nas duas que antecedem o carnaval, porque é ensaio generalizado, é o povo na rua, e é uma confusão. Mas, respondendo a sua pergunta, obviamente, eu tento não sair de casa, tento aproveitar para escrever artigo, para ler, mas às vezes eu faço palestra no carnaval, às vezes encaixa o carnaval, só que eu fico um pouquinho pé atrás com a localização do centro e o trajeto que eu tenho que fazer. Já fiz programa de rádio no carnaval, mas aí depende de onde funciona o rádio e o centro, né? Porque às vezes é meio difícil. Tem dia que não é tão complicado, tem dia do carnaval, mas tem dia que é mais complicado, tem dia que é chato trabalhar na doutrina no carnaval e às vezes é melhor ficar em casa mesmo. Mas às vezes o trabalho funciona, né? Às vezes, dependendo do dia, você tem uma reunião espírita que funciona bastante no carnaval. A gente tenta aproveitar o tempo, né? Mas eu fico feliz em saber que aí em São João del Rei, né, os centros espíritas abrem, a Casa dos Humildes, que eu faço parte, abre durante todo o carnaval. Tá? De domingo a quarta-feira tem reunião, né? Atendendo até um pedido do espírito Bezerra de Menezes, que pede que o centro espírita não feche, se puder, não feche, né? Ô, Bruno, há 20, 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, eu ia para os encontros de mocidades, né? Encontro de mocidades espíritas do sul de Minas. Depois a gente fez encontro lá em mocidades, lá em São Carlos. Eu ia em encontros, cheguei aí na Concafras, né? Não tão falada Concafras. Então, eu ia em encontros de confraternização espírita no carnaval. Aí depois entrei numa fase que aí eu já não ia mais nos encontros. E aí a gente tenta fazer isso que você está falando. Tentar manter o funcionamento do centro espírita no carnaval, que é importante, porque o centro espírita, em princípio, o ideal seria que não fechasse, não cancelasse reunião em época nenhuma. Em especial o carnaval. Aí você já está tocando um ponto importante, porque é uma época que está precisando, né? É como se o hospital fechar no carnaval. O carnaval está precisando do hospital, o hemonúcleo e etc. Né? Então, precisa, né? A gente precisa trabalhar espiritualmente nessas épocas. Aqui no estado vizinho, Paraíba, né, há uma confraternização no carnaval muito conhecida de Campina Grande, né? Sempre os jovens se reúnem. Mas, Marmo, vamos lá. Marmo, eu e você, a gente separou aqui esse programa de hoje para conversar, analisar, claro, sobre o enfoque espírita, né? Essa festa, né? O carnaval. Mas eu te pergunto por quê. Tenha certeza disso, Marmo. Eu e você, a gente não é mais garoto, a gente conhece o movimento espírita, né? Alguns confrades, ao perceber a divulgação sobre essa temática do programa da gente, né, devem ter entronchado o nariz, né, dado um muxoxo, né, lá vem, lá vem. Mas aí eu pergunto a meu querido articulista, né, o carnaval ainda é uma questão que merece ser analisada nos dias de hoje sobre o enfoque espírita, meu querido Leonardo Marmo. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Tem uma prática, né, uma praxis, como alguns gostam de falar, de alguns centros espíritas, que eu não gosto muito, Bruno. Mas às vezes a gente observa em alguns grupos, não no centro como um todo, às vezes tem, mas mais em alguns grupos, que é pautar o seu calendário de atividades doutrinárias de acordo com o calendário católico ou o calendário civil, calendário de datas em especial. Então, às vezes, é algo interessante num certo sentido, em algumas datas, assim, motiva, mas quando é levado a um exagero, acaba a meu ver,
engessando o próprio calendário de atividades. Então, por exemplo, tem centro que exagera tanto nesse tipo de abordagem, de estratégia, que tem um certo fundo didático, acredito, porque, como está noticiando o assunto, a pessoa está pensando sobre o assunto, está tendo curiosidade, então acaba que desperta uma curiosidade natural e um interesse sobre o tema. É válido. Mas, às vezes, quando isso é levado a uma repetição excessiva, acaba que você perde até datas para outros temas gerais. Não é? Então, por exemplo, às vezes tem casas ou grupos que no Dia dos Pais tem que ter, ou próximo da Semana dos Pais, tem que ter uma palestra sobre o Dia dos Pais. Dia das Mães tem que ter uma palestra sobre o Dia das Mães. Corpus Christi tem que falar sobre o corpo de Jesus, o que era o corpo de Jesus e tal. Que é a Eucaristia, a luz do Espiritismo. Dia de Finados tem que ter uma palestra sobre o Dia de Finados. Aí eu já acho um pouco exagero, porque a gente pode discutir os temas sem essa imposição do calendário. Mas no caso do Carnaval, é um caso à parte. Por quê? Porque o Carnaval é uma festa símbolo de uma série de outras situações. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não pula o Carnaval na época do Carnaval, mas ela pulou o Carnaval no Réveillon. Então, o Carnaval ele é um símbolo. E é um símbolo que mostra uma certa predisposição a nós sermos comandados um pouco pelo senso comum. Eu lembro, Bruno, você deve lembrar disso, eu lembro, década de 80. Vamos falar da década de 80. Se for mais para trás, aí piora a situação. Década de 80, você ia assistir um filme ou uma novela, o galã, o cara bonitão, ele estava com cigarro na boca. A moça bonita, a musa, a estrela, estava com cigarro na boca. Aquela fumaçada, aquela coisa toda, porque era bonito. Se você... E aí, normalmente, quem não fumava tinha um óculos daquele tamanho, né? O cabelo dividido, o gel. Ou seja, era estereotipado como uma figura assim, meio bizonha, meio estranha, porque fumar era muito feio. Então a mídia vendia para nós que fumar era uma coisa descolada, uma coisa legal. Isso década de 80. Só que tanta gente morria de câncer de pulmão, de cânceres em geral, e tanto médico batendo forte nisso, nas próprias mídias que divulgavam isso nos meios artísticos, que o sistema começou a colapsar. Quando você muda para a década de 90, sumiu. Sumiu fumantes, cigarro, nos filmes, isso no mundo e no Brasil. Em Hollywood, sumiu. Acabou o cigarro. E nas novelas, nos filmes. Então, veja bem, como é que em poucos anos mudou completamente a opinião? A opinião estava errada. Isso era imposto ideologicamente. Mas por que era imposto? Porque o anúncio do cigarro era caro. Então, a televisão estava ganhando muito dinheiro para vender para cigarro e para botar o cigarro na novela e no filme. Então, havia uma cultura, mas havia um interesse. E o carnaval é um pouco isso também, a gente percebe isso. Porque como é que uma atitude que às vezes é meio ridícula, em outras épocas do ano, deixa de ser ridícula só porque é carnaval? Só porque é numa época de ano. Então, aí, o que acontece? A televisão... Hoje em dia está caindo um pouco isso, mas a TV aberta, que vendia muito, ganhava muito dinheiro com o carnaval, sempre colocava um artista legal, aquela pessoa benquista, com a esposa, com a família, para mostrar, para vender um produto com uma embalagem melhor. Ah, o carnaval é legal. Olha, fulano que é um pai de família, fulano que é legal, está divulgando que gosta de carnaval e tal. Então, a imprensa sempre defendia isso. Mas por quê? Porque ganhava muito também. Ah, podia ter um pouquinho de crença pessoal? Podia, em certo sentido, mas ganhava muito. Daí, quando a gente dizer que o trabalho espírita não deve ser remunerado, tem esse aspecto também, da honestidade intelectual. Eu falo porque eu acredito. Eu não tenho nenhum ganho indireto do ponto de vista material. É uma convicção. Então, isso traz uma honestidade intelectual maior. Porque eu não preciso disso. Se eu deixar de acreditar, eu paro de falar, eu paro de divulgar. E aí, quando a gente vê uma série de palestrantes espíritas ganhando dinheiro, a gente fala assim, mas essas pessoas acreditam nisso?
acreditam no espiritismo, porque estão usando o espiritismo de uma forma direta ou indireta para ganhar recurso. Uma coisa inadmissível. Então, eu diria o seguinte, Bruno, muitas vezes é vendida essa coisa do carnaval porque atende a alguns interesses. Ou as pessoas não estão analisando algumas prioridades. Claro que pode ter gente que gosta, como tem gente que gosta de tudo, isso aí é normal. Mas nós precisamos separar um pouco as coisas. E, obviamente, o carnaval vale a discussão não só pelo carnaval, mas por uma discussão que eu acho que nós vamos acabar tocando esse assunto, uma questão de prioridade evolutiva. Perfeito. Quando o espírito adquire consciência espiritual, senso de imortalidade da alma, senso da perspectiva evolutiva, ele começa a não perder tempo, ele começa a priorizar. Então, eu acho que a gente tem que encaminhar a situação para esse campo, que aí a gente torna o nosso argumento mais claro e compreensível para aqueles que acham que muitas vezes isso aí é uma abordagem um pouco aprendida em meios religiosos, enviesada, tem um fanatismo religioso da nossa parte. Então, eu acho que a gente tem que analisar o contexto, tem festas e festas, no interior, às vezes é mais leve do que nas capitais, nas cidades maiores, tem festas e festas, então a gente tem que ter essa flexibilidade em relação à análise do contexto, ok, mas temos que analisar um pouco da prioridade evolutiva. E, obviamente, essa festa não atende à nossa prioridade evolutiva, a meu ver. Marmon, sua resposta aí foi maravilhosa, abrangente, né? Não é que mereça ser analisado ou não, né? É que o carnaval reverbera, né, em vários pontos, né, da vida social. Mas aí eu queria te perguntar, não é? Claro, a gente não vai se prender a essa dicotomia, né? Mas aqueles que, quando vê a gente abordando um tema assim, podem taxar essa conversa de moralismo, né? Aí eu te pergunto, eu vou ser redundante, Marmo, você vai para o sumo, para a essência aí. Seria moralismo ou responsabilidade, né? Você falou uma coisa aí que já dá um seminário, né? A prioridade evolutiva, né? Do amadurecimento moral do indivíduo. Então, uma discussão como essa, né? Seria moralismo ou responsabilidade, né? Vá para o sumo aí da pergunta. Essa dualidade moralismo-responsabilidade, muitas vezes, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala assim do gasto de dinheiro, do investimento, dos riscos, do alcoolismo e das drogas lícitas que estão usadas. A gente lembra mais disso em responsabilidade. E aí parece que para algumas pessoas soa um excessivo religiosismo, um fanatismo religioso, um moralismo, como você colocou. Vamos pensar em prioridade evolutiva, é o que a gente estava falando. Você destacou bem. Prioridade evolutiva. O que é prioritário para mim? Então, vejamos. Nós temos uma dificuldade muito grande de ler livros. A gente tem uma dificuldade muito grande. Às vezes a gente não tem tempo. O carnaval, ele é uma festa, mas ele é uma época do ano, né? Então, a gente pode encarar que o carnaval é uma festa, mas pode falar... O que é o carnaval? Ah, o carnaval é uma época do ano. Tipo, de sexta a quarta-feira de cinza. Sexta de carnaval, quarta-feira de cinza. Ou de sábado de carnaval, quarta-feira de cinza. Ou se a pessoa pegar um intervalo maior, de quinta a quinta, depois da... Né? Enfim. Ah, é uma época em fevereiro, ou março, enfim. É uma semana. Então, o carnaval é uma época do ano. E muitas pessoas, às vezes, têm o tempo livre no carnaval, dependendo do tipo de profissão que elas tenham, de atividades que elas façam e onde elas moram. Às vezes, é mais fácil ela ter uma sequência de dias livres no carnaval do que até nas férias, do que até nas festas de fim de ano. Tem pessoa que tem mais facilidade para ter uma semana livre no carnaval do que entre o Natal e o Ano Novo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma época válida
para o estudo, para a leitura, para o desenvolvimento de atividades que a gente não tem muita possibilidade, às vezes, da correria das nossas responsabilidades do tom material. O Livro dos Espíritos diz que trabalho é toda ocupação útil. E cada vez mais, se você estuda a obra de André Luiz e a obra de Kardec, fica evidente que nós precisamos priorizar o tempo. Então, não é só a responsabilidade pelos riscos do mal, dos problemas associados ao carnaval, mas o desperdício de tempo, a ausência da construção, que muitas vezes eu não vou ter uma outra época que eu vou aproveitar aquele tempo. Esse tempo atrás eu reli o livro que você conhece, vou mostrar a capa antiga dele, Crônicas de um e de outro, de Kennedy ao Homem Artificial, da dupla Luciano dos Anjos e Hermínio Miranda, Hermínio Correia de Miranda. São 82 capítulos, 41 de autoria do Luciano e 41 de autoria do Hermínio. É um livro fácil de ler, mas não tão fácil. O que eu quero dizer com isso? É um livro gostoso de ler, você pode ler fora de ordem, que facilita as mensagens, mas é um livro que dá para ler. Mas é fácil, mas não é tão fácil. Pede para uma pessoa que frequenta a Casa Espírita ler as 82, para ver quanto tempo que vai gastar. Lê estudando, prestando atenção. Então é um livro que às vezes a pessoa gasta um carnaval inteiro para ler, estudando, aproveitando. Não é um livro muito lido. É muito interessante a discussão. Tem alguns capítulos do Luciano que ele faz um resumo da doutrina espírita, muito interessante, a visão dele, claro, mas é uma síntese interessante. E os capítulos do Hermínio, a discussão que o Hermínio tem sobre a literatura espiritualista, a erudição que o Hermínio demonstra, é espetacular. É incrível o conhecimento do Hermínio sobre a literatura espiritualista do século XIX e do século XX. Então, é um enriquecimento. Aí, o que acontece? Às vezes, na correria do serviço, você convida o camarada para fazer uma palestra, ele não tem conteúdo. A palestra não tem conteúdo. Mas por que a palestra espírita não tem conteúdo? Porque o camarada não teve tempo para preparar. Só que a preparação da palestra, existe uma preparação de base. Estou pegando o exemplo da palestra para a gente falar um pouco dessa prioridade evolutiva. Claro que prioridade evolutiva é uma coisa muito mais ampla, mas é só para ilustrar isso que a gente está comentando. A palestra ela não é preparada só no momento ali nas 2 horas, 3 horas ou no dia anterior que o cara tem um tempo para organizar as ideias. Tem que ter um database bom, né, Marmo? Exatamente. Você tem que... O ciclista, vou dar um exemplo de esporte. O ciclismo. O camarada, quando ele vai começar a treinar profissional, ele tem que fazer um trabalho de base. Cardiovascular, anaeróbico, de tiros, de capacidade dos fundões, lá, capacidade cardiorrespiratória, para depois ir para os treinamentos específicos. O cara fica o ano inteiro treinando. Termina um Tour de France, o cara já começa a treinar um dia depois para o próximo Tour de France. Então, quer dizer, o carnaval é uma época de ouro para muitas pessoas terem uma chance de ler um livro desse. Eu estava lendo o Desconhecido e os Problemas Psíquicos do Camille Flammarion. Aliás, os dois eu citei no artigo que eu mandei foi aceito no Reformador, Evandro Noleto Bezerra, recentemente. Vai sair daqui a alguns meses. Enfim, é um livro difícil de ser lido, mas muito bom. Livro interessante, agradável, escrita boa, só que é um livro denso. É um livro pesado. Então, quer dizer, para você fazer esse trabalho de base, você tem que investir tempo. Você não consegue fazer esse trabalho. Então, eu estou dando o exemplo da palestra espírita, é um exemplo pontual, mas isso vale em tudo. Como é que eu vou melhorar minha cultura geral? Sendo que eu não dedico um tempo livre para ler uma obra, um estudo. Então, obviamente, isso precisa de prioridade. Você precisa priorizar. E ao priorizar, você tem que falar, isso é mais importante do que isso. Então, eu vou escolher isso, porque isso é mais interessante evolutivamente para mim. Agora, se eu nunca priorizo aquilo que é de mais importante, como é que as consequências do meu produto, daquilo que eu ofereço aos companheiros, pode melhorar de qualidade? As pessoas dizem assim, não, mas Paulo disse, examinai tudo
tudo e retende o bem. Emmanuel já escreveu, refutando essa interpretação senso comum que existe da colocação de Paulo. Examinar tudo e retende o bem, Emmanuel diz que não é para... Paulo não está dando uma autorização para a gente ficar lendo as fezes do pensamento. Eu nunca tinha visto Emmanuel usar essa palavra. Olha só. Uma palavra pesada, né? Feia. Ele usou. Porque o pessoal estava deturpando, usando isso para falar assim, não, você pode fazer tudo que não presta para você extrair o bom. Você não vai extrair. Tenta purificar uma água podre, você vai ter uma dificuldade terrível. É melhor você priorizar a que é melhor. E aí a gente poderia usar uma outra frase do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então, Marmo, isso... Marmo, deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa tua abordagem que eu acho que tem tudo a ver. André Luiz, na obra Conduta Espírita, ele diz assim, Marmo, que o espírita deve se afastar de festas lamentáveis, como o carnaval, devido ao excesso de desregramentos e manifestações espetaculares. Aí eu te pergunto, a opinião de André Luiz, deve se afastar. Isso que você está falando da passagem de Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas, Marmo, tem pessoas que dizem assim, olha, o mal está na cabeça. Eu posso entrar num ambiente desse e sair sem me contaminar. Marmo, eu acho muito difícil, porque ali tem toda uma psicosfera impressionante, uma psicosfera espiritual, né? E esse salvo-conduto só tem as almas amadurecidas, né? Então você tem uma série de apelos ali que pode despertar teu homem velho, né? Uma simples olhada no entorno. É isso mesmo, Marlon? A gente não é tão imune aos problemas, né? A gente não está nessa condição que você está colocando muito bem. A gente não está nessa condição de imunidade. E mesmo que tivesse, e aí é os dois ângulos, né? A responsabilidade, mas a prioridade evolutiva. Mesmo que a gente estivesse, aí que a gente não ia querer mesmo. Porque a gente ia aproveitar. Se a gente tivesse uma condição assim, eu estou numa condição que eu não tenho como mais ser obsidiado, ser fascinado, que é um absurdo, né? Com o povo que acha que Jesus foi obsidiado ali, foi assediado pelo demônio, que é pior ainda, né? No deserto. Não foi, porque o espírito como Jesus não seria influenciado. Ele pode ter conversado com a entidade sofredora. Ele estava doutrinando indiretamente, doutrinando, sei lá como é que foi esse registro. Jesus não seria influenciado, não é? Mas supondo que a gente chegue nessa condição de não ser influenciado, aí que a gente não vai escolher mesmo, porque a gente vai ter mais o que fazer para aproveitar o nosso tempo. E eu vou pegar o exemplo de André Luiz, você citou. Se a gente pegar a sério a vida no mundo espiritual, o que ele nos fala, o espírito de André Luiz? Ele diz que é raro encontrar um encarnado andando pelas avenidas das cidades, em geral, do Brasil, que não esteja acompanhado por alguma entidade, pelo menos uma. De vez em quando, mas é minoria, menos de 50%, de vez em quando ele vê um sozinho. O encarnado está sozinho andando. A maioria está acompanhado por uma, duas, três ou mais. Ele fala isso em várias obras. Agora, a questão é, e no carnaval? Como é? Quais entidades estão ali naquele entorno, naquelas adjacências, nas circunvizinhanças dos eventos festivos do carnaval? Que tipo de entidade? Com que desejo? Com que intenção? E às vezes a pessoa, um pouco na inocência da questão espiritual, e ela traz, obviamente, o seu todo, ela se submete exatamente a isso que você está falando, a psicosfera coletiva, o conjunto de pensamentos, sentimentos e pensamentos, e aí, mesmo que ela não esteja com o pensamento negativo no momento do evento, às vezes aquele momento, pelas fragilidades que nós já trazemos em outras áreas, às vezes não tem nada a ver com os problemas especificamente do carnaval, mas às vezes é o momento em que entidades perturbadoras utilizam para fazer o plug e a tomada se conectarem, criarem uma conexão. Para que a gente vai se dispor a esse tipo de prioridade? Agora, é claro, a pessoa tem o livre-arbítrio dela, ela faz o que ela quiser da vida dela.
Mas a discussão do carnaval remete a todos os outros dias da vida. O aproveitamento do nosso tempo. Vai chegar um momento, e esse momento, a meu ver, já chegou, pelo menos para nós espíritas, em que nós temos que aproveitar melhor o nosso tempo, ter um pouquinho mais de organização para melhorar nossa produtividade intelectual e moral. Quando as pessoas caminham por esse lado, elas falam assim, não, eu não estou com má intenção moral, não vai dar nada. Mas a questão é muito mais além. Você perde um tempo terrível. Nós precisamos ver que construir conhecimento intelectual é algo dificílimo. Gasta tempo, gasta investimento. Nós temos que fazer força para construir um conhecimento intelectual. E o carnaval é uma época de ouro, que é desperdiçado. Aí depois a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para nada. Eu queria fazer isso, mas não tenho tempo. Eu queria ler esse livro, não consigo ler. Os livros da minha casa estão enfileirando. Estou pegando um livro que é um exemplo. Preparação de palestras. Às vezes a pessoa chega para fazer uma palestra e não tem conteúdo. Você vê claramente que a pessoa não preparou. Mas tem aquela preparação, igual você comentou muito bem. Tem a preparação de fundo e tem a preparação do dia. E às vezes a pessoa não tem nem a de fundo e nem a do dia. Eu vejo nas mídias sociais, às vezes expositores de dirigentes espíritas postando uma série de eventos que eles participaram no carnaval. Desde o pré-carnaval. Estão ensaiando. Desde janeiro. Agora, às vezes isso, palestrante espírita, dirigente espírita. Mas você não vê um livro. Pergunta para eles o que é Crônicas de um e de outro, de Kennedy ao Homem Artificial. Acha que é um enredo de escola de samba. Você não vê um livro espírita. Você não vê uma obra subsidiária. Você não vê um comentário. Acabei de ler tal livro. Recomendo esse livro. O autor tal. Você não vê um comentário. E, obviamente, às vezes a pessoa não acha que é conveniente usar a mídia para falar aquilo, o Facebook, etc. É um direito que ela tem. Mas a pessoa se perde em assuntos não prioritários. Por quê? Porque a atenção é refletida e desperdiça um tempo que ela não vai conseguir reproduzir e não vai conseguir fazer esse trabalho de fundo e, às vezes, não está conseguindo nem fazer o trabalho imediato da preparação imediata. Mas também não está se preocupando com isso, porque, às vezes, a gente não leva muito a questão a sério. Eu vejo isso, Bruno, também. Quando a gente fala esse tipo de coisa na casa espírita, as pessoas acham que a gente é vaidoso, orgulhoso e arrogante porque está falando desse jeito. E acha que está faltando humildade nesse tipo de comentário. Olha só, humildade, tem muita humildade falsa por aí. E tem muita humildade que, na verdade, é um disfarce, é uma suposta humildade que está funcionando para justificar a pouca preparação que a pessoa tem. Se você vai receber... Eu costumo dizer, tem gente que diz, não posso nem dar um passo porque eu sou humilde. Humilde não, você é preguiçoso. Tem gente aí que fala em humildade, mas é preguiça. No caso, você está falando preguiça em estudar. Tá? Eu fico imaginando, não, porque a gente fala assim, é a casa de Jesus, é a casa de Kardec. Tá bom, então vamos pensar assim. Se eu estivesse vendo Jesus assistindo a minha palestra, eu ia achar que ele está satisfeito. Porque às vezes a gente faz uma palestra horrorosa e aí a gente fica meio envergonhado, né? A consciência dói. Aí eu fico. Acontece comigo direto, sem parar. E aí eu tento repassar o tema, falo, puxa, preciso melhorar. Mas tudo bem, aceito, porque faz parte da vida, mas eu não fujo da responsabilidade, não. Acho ruim, muito ruim. E aí eu tento melhorar. Nós temos que melhorar a qualidade do serviço que a gente presta. Ainda mais se a gente se dispõe, e eu acredito que isso é sincero, não, eu quero trabalhar para Jesus. É para Jesus mesmo que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar para Kardec. Imagina Allan Kardec assistindo algumas palestras que a gente vê por aí. Sem a mínima preparação, Bruno Tavares. Só que, novamente, a preparação não é só aquela chegadinha mais cedo em casa. Você ia chegar às 5, você chega às 4 para tentar fazer
aquela compilação ali, porque você não tem muito tempo, porque logo mais à noite tem a palestra, você tem que organizar alguma coisa. Não é só isso que é a preparação. A preparação é o número de livros que você leu nas férias, no carnaval. Senão o resultado não vai vir, não vai aparecer. Você não vai oferecer nada que melhore a qualidade do movimento espírita. Marmo, você falou aí, ainda agora, que ainda há pouco, que as entidades procuram brechas e fraquezas nossas, não necessariamente relacionadas ao carnaval. Né? Dona Ivone do Amaral Pereira, vamos fazer aqui um ensino coletivo e concordante dos espíritos. Né? Em Devassando o Invisível, ela afirma que tem entidades que, durante o ano, não conseguem se aproximar da Terra, né? E que, durante o Carnaval, ela cita as vibrações tão pestilenciais já de espíritos fantasiados. Isso aqui é Dona Ivone. Aí, Leonardo Marmo, você leu essa obra, Sexo e Obsessão, de Manuel Flamengo Miranda. Ele aborda aqui, Marmo, é a pergunta que eu quero te fazer, na cidade estranha, de onde procedem essas entidades que Dona Ivone fala, né? Com fantasias, com extravagâncias. Nessa cidade estranha, o Manuel Flamengo Miranda afirma que aqueles que promovem os formadores de opinião que reencarnam e vão assumir postos aqui na Terra da grande mídia, muitos procedem, quando divulgam o carnaval, procedem dessas regiões, dessas cidades estranhas, né? Marmo, aí a gente vê toda uma conexão que é feita até a dread da coisa se materializar na Terra. O sexo e obsessão, e eu citaria também o Tormentos da Obsessão, eles comentam que alguns espíritos obsessores, eles se apresentam praticamente com fantasias carnavalescas. E às vezes eles ficam tão impregnados com aquela fantasia que eles modificam, transfiguram para ficar com a aparência perispiritual da entidade que eles querem representar. Tem atores que são acostumados a eram acostumados a interpretar o diabo na vida física, Mefistófeles, por exemplo, né? Na obra de Goethe, lá, o Otero, etc. Então, aqueles que representam figuras demoníacas, às vezes representaram muito tempo. E quando desencarnam, muitas vezes se acostumam com aquela personalidade e veem vantagem em se manter com aquela aparência, porque inspira medo e gera poder para essa entidade nas regiões de baixa vibração espiritual. E a pessoa vai se acostumando com aquela persona, aquela máscara que ela criou, aquela outra entidade. Então é uma fantasia carnavalesca que ela costuma tanto e aquilo dá vantagens negativas para ela. Isso acontece demais. E nesse livro que você está comentando, Na Cidade Perversa, segundo informações no próprio pós-fácil do livro, tem a ver com regiões do baixo umbral já narradas por André Luiz no livro No Mundo Maior, não é? No Mundo Maior, aquele livro do Calderaro, o quinto da série, tem informações sobre essas regiões correspondentes à região que é tratada aí. E dizem que existiam verdadeiros desfiles carnavalescos semelhantes aos nossos aqui, com carros alegóricos e tudo mais, mas com uma conotação sexual muito acentuada, mais acentuada ainda do que aquelas que a gente já observa no nosso carnaval aqui na crosta física convencional, né? Criando formas de pensamento, como diz André Luiz, porque isso aí vai criando formas de pensamento. Às vezes, uma pessoa que não tem uma predisposição específica ou não está no momento predisposta, às vezes ela não tem naquele momento uma queda, não está focada naquele tema, tem menos aderência. Mas ainda assim, algumas imagens chocantes, assim como acontece nos filmes de terror, nos filmes muito impactantes de violência, aquilo ali cria uma certa perturbação e desfoca, a pessoa perde o foco. E às vezes os amigos espirituais, vamos dar um exemplo. Nós estamos falando de palestra espírita. Às vezes os amigos espirituais queriam dar uma ideia para o Leonardo, para o Bruno Tavares, uma palestra, um calendário de palestras que a gente vai fazer.
E às vezes eles queriam dar uma ideia, fomentar uma ideia para a gente, na elaboração, na concatenação, aquele processo criativo da elaboração, ter uma ideia que pode ser uma palestra interessante para os amigos. Mas eu capto uma ideia perturbadora que às vezes não tem aderência comigo no momento. Então não vai me fazer mal, que é um argumento que você coloca muito bem, que as pessoas usam. Não, eu sei que você está exagerando. Só que só de eu pegar aquela mensagem, eu perco um pouco de sintonia que eu estava construindo com a entidade amiga. Que ia usar daquela sintonia que ela estava construindo, e muitas vezes a partir da leitura desses livros, eu estou lendo o livro, às vezes a entidade vai querer, não que eu aproveite algo do livro, mas a partir do momento do esforço intelectual que eu estou fazendo, ela vai usar essa psicosfera mais favorável para fomentar uma ideia criativa que vai gerar uma palestra boa. Então, eu posso aproveitar o material do livro, e aí eu cito, e aí é um subsídio a mais, mas às vezes os amigos espirituais aproveitam daquele esforço intelectual que eu estou fazendo para despertar uma criatividade, porque eu estou com um campo mais favorável. Quantas vezes, Bruno, acontece com você, acontece comigo, quantas vezes você vai para uma palestra, você não está num dia muito bom. Aí o que você faz? Eu faço muito isso. A gente liga o Divaldo, liga o Raul, o Reinaldo Leite, e ele está falando sobre um tema que não tem nada a ver com o tema que a gente vai falar logo mais na palestra às 7h30, às 8h, no horário convencional. Mas a gente está ouvindo o Divaldo, está ouvindo o Raul, para entrar numa faixa vibratória mais elevada, para fazer o autopasse, para aplicar o passe em si mesmo, usando a sintonia, para oferecer um campo para que os amigos nos apliquem o passe espiritual. E a partir dessa elevação, a gente tenha inspiração para elaborar um material que não é daquele assunto, mas que aquela sintonia vai ajudar. Então, quantas vezes a gente faz isso? Você não está muito bem? Não, vou ligar o Divaldo aqui. Ou a pessoa liga uma música clássica à luz da oração, de um elevado nível, e melhora a sua faixa vibratória. Coisa que seria mais difícil, dependendo do tipo de música que ela estivesse ouvindo. Então, na verdade, a gente ainda não está completamente ciente das conexões mentais, emocionais, psicológicas, fluídicas, que nós temos com o mundo espiritual, que é essa nuvem de testemunhas que Paulo nos alerta e que os espíritos alertam Kardec, por consequência, a todos nós, na questão 459 do Livro dos Espíritos. Exercem influência os espíritos sobre os homens muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. Então, precisamos aprofundar esse conteúdo para a gente entender que a dimensão disso é muito maior do que a gente pensa no primeiro momento. Bom, chegando ao fim do nosso programa, é a cereja do bolo, né? Porque é a mensagem mais profunda, né? A mensagem antiga que o Chico Xavier recebeu em 1939. A mensagem do Espírito Emmanuel, que se intitula Carnaval. Mas, meu querido Leonardo Marmo, Humberto de Campos, na década de 40, na obra Novas Mensagens, parece que estava adivinhando, né? Década de 40, Marmo, era a época do coxo, né? Carnaval nocense, né? No Rio de Janeiro, mas Humberto de Campos assim se referia, né? O carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. Então veja o que o carnaval se transformou. Essa mistura explosiva de sexo desregrado, de droga, do tráfico, principalmente lá no Rio de Janeiro, essa maçã podre. Só que o querido Emmanuel, Leonardo Marmo, eu fico impressionado porque a mensagem é muito remota, né? 1939, e é de uma força, uma persuasão. Né? Eu nunca vi o Emmanuel tão enfático. Eu queria pedir permissão a você, eu não vou ler a mensagem toda, que ela é grande, 4 parágrafos para a tua avaliação, teu comentário. Pode ser? Vamos lá, vamos. Vamos ouvir. Pronto, Leonardo Marmo, está aqui a mensagem. Eu vou ler alguns breves parágrafos. Diz o Espírito Emmanuel: nenhum espírito equilibrado
em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifique o ouvido, o esquecimento de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do compromisso austero dos deveres sociais e divinos. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria passam os leprosos, cegos, crianças abandonadas, mães aflitas e sofredoras. Por que protelar, adiar essa ação necessária das forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada do pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? O Emmanuel reflete com todos nós que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. E ele encerra com uma fotografia forte, diz o Emmanuel: é incontestável que a sociedade pode, com seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos. Mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado da sua miséria moral. Emmanuel, psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, em julho de 1939, Revista Internacional de Espiritismo, em janeiro de 2001. A Revista Internacional de Espiritismo, que está fazendo aniversário exatamente esse mês agora, né, Marmo? Meu amigo, o que é que você me diz dessa mensagem do querido espírito Emmanuel, Leonardo Marmo? A primeira coisa é isso que você já salientou, né, Bruno? Você já destacou muito bem. Se ele disse isso antes da Segunda Guerra Mundial, julho de 39, a Segunda Guerra Mundial, só para o pessoal ter uma ideia histórica, começou em 1º de setembro de 39, quando a Alemanha invadiu a Polônia. 1º de setembro, né? Teve alguns eventos ali na fronteira, no último dia de agosto, mas é considerado como referência histórica o 1º de setembro de 39. Essa mensagem do Emmanuel é de julho de 39. Quer dizer, você imagina a singeleza, até a inocência, como o Bruno comentou, que eram as festas daquele tempo, perto do que a gente tem hoje. E aí você imagina o que Emmanuel estaria falando se ele tivesse com o Chico saudável lá, se ele estivesse mandando mensagem hoje. Quer dizer, com esse funk aí, com essas músicas que a gente observa, tocando na rádio, não é? Então,
você tem um sertanejo universitário, tem um funk, tem um... Então, a gente observa essas coisas que estão aparecendo aí. O que os espíritos diriam a partir dessa perspectiva? Acho interessante também destacar ele comentar a pseudo-alegria, né? A pseudo-alegria, a falsa alegria. Eu lembro daquela música do Legião Urbana. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha, mas escuta, por que o Renato Russo, né? Por que a Legião Urbana, a banda, está falando? Parece cocaína, mas é só tristeza. Porque a cocaína não é um estimulante, a cocaína não deixa o camarada agitadão, ligadaço, pilhado, adrenalizado, ele não fica agitado, mais alegre, mais exaltado, mais maníaco do que mais depressivo. Aí me explicaram o seguinte, que provavelmente o compositor quis sugerir é que é o seguinte: quando a gente demonstra uma alegria exagerada, o pessoal já está sabendo que a gente, na verdade, não está muito alegre. É quase que um conflito psicológico manifestar aquela alegria exagerada, estereotipada. É quase que um grito de desespero, né? É um momento assim de desabafo da pessoa. Daí eu lembro do Divaldo Pereira Franco também dizer o seguinte: eu vivo as alegrias do Evangelho, a alegria comedida, né? Porque a gente precisa construir a alegria, o regozijar sempre, de uma forma íntima e de uma forma unilateral que independa das circunstâncias do dia. Porque na sexta-feira é aquela alegria, sextou, não é? E aí na segunda já é a depressão, né? Porque a gente não tem tanta alegria no trabalho e a gente vive isso à espera daquele momento. Na verdade, o nosso trabalho deveria ser construir uma alegria íntima nas atividades boas, úteis e produtivas e ficar menos dependente de determinadas circunstâncias em que determinado comportamento, e no caso comportamento às vezes até moralmente não muito recomendável, é socialmente permitido. Mas isso pode ser aceito, mas não necessariamente é correto. Porque uma coisa temporariamente, circunstancialmente, pode ser considerada legal pela justiça dos homens, mas vai continuar sendo antiética, vai continuar sendo inadequada para um espírito que já adquiriu certo de imortalidade e que aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível para tentar atingir uma melhor nota no seu na busca do completismo reencarnatório, como diz André Luiz, né? Isso é fundamental, Bruno. Precisamos caminhar com isso e é sem moralismo nenhum, é no intuito da gente desenvolver mais a nossa inteligência e a nossa bondade, a nossa produtividade no bem, também concomitantemente diminuindo riscos desnecessários. Bem, encerrando o programa, Marma, eu me lembrei, você falando aí, dando essa aula magna, abordando tantas questões, eu me lembrei dos antigos, né? Da Roma antiga, panem et circenses, pão e circo, para imbecilizar as massas, afastá-las dos verdadeiros problemas nobres da vida, né? E trazendo aqui para o dia de hoje, eu só digo o seguinte: tudo que o Marmo falou ressalta às nossas vistas que tem muita gente aí quebrando a cara, crente que é feliz, sem perceber a exploração que sofre nos dois planos da vida, né? No aquém e no além, né? Então, tudo é muito lamentável nessa festa de carnaval. Carne nada vale a não ser em função do espírito. Isso aqui é o santuário do espírito. Em função dele, vale muito. Mas, direcionado às paixões, carnavale, carne nada vale. O Emmanuel, ele sutilmente critica os órgãos, né, públicos, os órgãos político-administrativos, que já naquela época gastavam dinheiro fomentando o carnaval. Então, uma coisa é a TV ser patrocinada pelo carnaval e difundir porque está ganhando dinheiro. Outra coisa é o dinheiro público, que poderia ser investido na reforma das estradas que estão esburacadas, na reforma dos hospitais, na melhoria das escolas, das creches para crianças. E, às vezes, a prefeitura, não é só o Estado e o governo federal,
Prefeitura de cidades paupérrimas gastam uma grana violenta para fomentar o carnaval. Quer dizer, e aí, quais são as prioridades? E às vezes acontece um acidente, não quero ser dramático, mas chega a ser até irônico, às vezes acontece acidentes de trânsito, problemas de alcoolismo exagerado, chega a pessoa no pronto-socorro lá do hospital da cidade, não tem os recursos, porque muitos desses recursos foram gastos na promoção do turismo do carnaval e no fornecimento de recursos para as escolas de samba, comprarem fantasias e tudo mais. Então, se alguém vai fazer isso, que pague do seu dinheiro, mas que os órgãos públicos não gastem dinheiro do povo. Se alguém quer pagar isso por sua conta, é do seu livre-arbítrio. Mas o dinheiro público, que já é tão raro e tão mal administrado, vai ser gasto com isso. Então, Emmanuel, naquele tempo, Bruno, estava em 1939, ele já dá uma indireta nisso. E parece que até hoje continua muito gasto público nas festas carnavalescas. Bom, então estamos encerrando. Vou pedir ao querido Marmo para fazer a prece final. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus de Nazaré, nosso amado mestre, governador do planeta Terra, Allan Kardec, nosso codificador do Espiritismo, mestre de Lyon, amigos espirituais que abençoam o trabalho doutrinário de Bruno Tavares, de todo o canal do Bruno Tavares, rogamos a proteção, rogamos a força para estudar mais, para esforçar mais na produção do bem, para que a melhoria seja produzida no nosso esforço no trabalho espírita, para que a gente faça jus a essa bênção, que é o Espiritismo em nossas vidas, e para que a gente consiga contribuir conosco mesmo e com os irmãos que nos acompanham no esforço evolutivo, que é um ponto-chave do trabalho espírita. Nos ajude, Senhor, para que a gente tenha a lucidez de priorizar o que é o prioritário e deixar em segundo plano aquilo que já não atende mais aos nossos objetivos do homem do futuro, do homem que busca fazer parte do mundo regenerador que a Terra há de ser logo mais. Obrigado, Pai, nos ajude hoje e sempre para que a gente continue avançando, que assim seja. Bem, meus queridos amigos e irmãos, encerrando o programa, quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, que habita o plano espiritual. Minha mãe, te amo. Amanhã, não deixem de assistir, nessa mesma hora de hoje, o programa com Luciano Clay, Bezerra de Menezes, Kardec brasileiro. Ele está vindo do evento da Revista Internacional do Espiritismo, vai falar como é que foi, né? E durante o carnaval, sábado e domingo de carnaval, não vai haver programa. Eu vou me retirar desse lufa-lufa para refazer as forças, né? Então, pessoal, paz e bem. Leonardo Marmon, um abraço, viu? Bom carnaval aí, viu? Tudo de bom. Grande abraço, Bruno. Grande abraço e parabéns ao Luciano Clay e ao César Ferri, ao Arthur Valadares. Fizeram um grande evento. Parabéns à Revista Internacional de Espiritismo, o pessoal de Matão. Grande abraço. Salve Carbar Chute e todos os amigos que contribuem com o trabalho.